Vamos começar então? Eu chorei, ela chorou, o agente imobiliário também chorou, porque realmente foi um momento muito emocionante. Pessoal, bom dia para você lá. Bom dia. A gente prometeu fazer esse vídeo. Para quem não sabe, a gente tinha prometido para os nossos seguidores do canal, e se você está seguindo agora, se você está pegando agora, se você não sabia, se você seguia, eu também não sabia, a gente falou que a gente tinha mudado de casa mais uma vez, né? Todos esses anos, quantas vezes a gente já mudou de casa desde o início do nosso casamento? Foram 20, a gente contou, né? Mais ou menos 20 vezes a gente mudou 20 vezes. de casas. Isso, os nômades. Mas, enfim, chegou um momento da nossa vida que, até inconscientemente, né? Eu particularmente acho que eu puxava mais isso, inconscientemente, levava para essa história que a gente vai contar, que é uma história incrível, né? Talvez inconscientemente eu estava levando para isso. Confesso que eu desejei ter uma casa de diversas formas, né? Em diversos lugares, e nunca as coisas se encaixavam, né? Aliás, a materialização é engraçada porque às vezes tinha disponibilidade, mas não tinha situação. Tinha situação, mas não tinha disponibilidade. E o tempo foi se passando e a gente foi mudando, foi querendo se encontrar nos lugares, né? Até o momento que, incrível que pareça, tudo, absolutamente tudo se enquadrou perfeitamente, né? A casa, o momento, a disponibilidade e o uau é aqui. Não o uau em si pela casa, né? Mas em si pela sensação e pelo sentimento que nós tivemos sobre isso, né? Então, em outubro agora do ano 2024, e a gente está contando isso para vocês só agora, porque a gente pensou, refletiu de contar isso para vocês, né? E também a gente ficou nesse parto, né? Esses 8, 9 meses, nós ficamos fazendo a reconstrução dessa casa. Então, a casa a gente comprou em outubro de 2024, decidimos comprar. A gente decidiu comprar em julho e efetuou a compra em outubro. É verdade. Em outubro, porque também foi um momento de... Eu vou deixar depois a Luciana começar do começo, mas eu vou contar para vocês que chegou nesse momento. Também houve um outro parto, um mini parto dentro do parto, né? E aí as coisas aconteceram, né? Em outubro de 2024 a gente bateu o martelo e fomos como é que chama no site? O cartório e acabamos comprando a casa, tá? Mas essa história da casa, que não é simplesmente a casa, e sim tem um grande acontecimento que, como eu falei já numa das lives, nem sempre todas as pessoas têm essa oportunidade de ter esse tipo de informação, né? E nós, como trabalhamos no meio espiritual e temos ao nosso lado esse grupo imenso de seres de luz, a gente acabou sabendo de tudo que aconteceu. Mas os acontecimentos e os avisos e tudo mais aconteceram muito lá atrás, né? E aí eu vou deixar até a Luciana começar a história e depois eu vou acrescentando coisas dentro dessa cronologia, né? E aí começou... Então, tudo começou quando a gente foi para Portugal. O Seres de Luz, mais precisamente São Germán, tinha me dito que nós íamos ficar 5 anos em Portugal. Então nós fomos em 2021 para Portugal. Só que na metade 2022, no início de 2022, eu senti que a vibração tinha mudado. E aí eu fui perguntar e São Germán veio e me disse, falou assim, olha, tudo aquilo que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram em Portugal. Vocês aceleraram o processo. Vocês pegaram uma outra linha do tempo e vocês precisam voltar. Seria aconselhável vocês voltarem para a Itália. Quando ele falou isso, ele acrescentou a seguinte frase:
existe um resgate kármico a ser feito. E quando me falam isso, você já sabe bem bucha, né? Aí eu falo, não é verdade. Eu tenho que... Não. Mas, assim, ele falou que era um resgate kármico que nós precisávamos fazer. Aí eu falei pro Rogério, falei, Gi, a gente precisa voltar para a Itália. Ele falou, ok, beleza, vamos voltar para a Itália. E aí a gente começou a estudar quais eram as melhores maneiras de voltar, tal, porque tinha um monte de questão no meio do caminho. Enfim, foi uma coisa grande, mas que a gente fez, digamos assim, prazerosamente, né? A gente não se assustou com o tamanho da empreitada, porque realmente era uma grande empreitada, a gente voltar para a Itália. Mas a gente voltou. Só que eu não tinha mais informações do que isso. Eu sempre acredito que a gente recebe aquilo que a gente consegue assimilar, né? E naquela oportunidade eu não tinha mais informação, eu só tinha essa informação: volta para a Itália porque tem resgate kármico. Ok, beleza, voltamos para a Itália. Não quisemos muito se aprofundar nisso, porque assim, a Luciana, principalmente, ela nossos assuntos pessoais, ela não gosta de se auto-interferir, né? E aí a gente deixou a coisa fluir. E aí quando a gente chegou aqui na Itália, a gente foi morar em outra região da Itália, que é mais para o sul da Itália. Só um segundinho. Aí lembra vocês que a gente fez a viagem de Portugal até a Itália, que a gente ficou quantos meses? 4. 6, Não. Sim. 3 mais meses. uns 5, 6 meses sim, de Portugal, que a gente passou por França, Espanha, Suíça, Alemanha, Croácia e Itália. Foi aquele período que a gente fez lá o projeto Nômade, que vocês... Sim, foi nesse. Vocês viram as fotos e tudo mais. Né? E aí, quando a gente chegou aqui, a gente foi morar lá, e lá na região de Frosinone, né, que é perto de Roma, tá? Para quem não conhece, é perto de Roma, é a região de Lácio. É a região de Lácio, que é onde é a região de Roma. Não é que a gente foi morar em Roma, era distante, mas só para vocês entenderem que era naquela mesma região. E ali a gente estava bem, no sentido de... É uma região diferente daquela que a gente estava habituada, né, de morar na Itália, porém tinha os seus defeitos, mas também as suas qualidades, né? Enfim. E chegou um momento em que o Gi, como sempre, já há alguns anos, ele fica olhando casas, né? Ele adora ver casas, assim, tipo, anúncio de casa, quanto custa, quanto só custa. Casa, né? Ele adora classificados, ele adora classificados. E ali ele me mostrou uma casa que era numa outra zona, tal. E a gente foi ver essa zona que é aqui perto, mas assim, mais pro miolo, né, aqui da região do norte. Você tá falando do norte, né? A gente mudou pra cá, então assim... Pera. Aí, não, deixa eu só concluir. Aí, a gente foi lá naquela região, mas a gente não se encontrou, porque a gente tinha decidido o seguinte... Você estava no Lago de Como, né? Na região do Lago de Como, Lago Maggiore, ali naquela região. Lombardia. Aí, a gente entrou com um princípio, a gente entrou nessa história com um princípio: a gente vai morar numa casa, né, ou numa localização que a gente se encontre de verdade. Não é que tipo assim, vamos mudar por mudar. Não. Se a gente encontrar, a gente encontrou. Se a gente não encontrar, a gente fica aqui porque a gente está bem em Frosinone. Ok. Então a gente saiu, né, em busca dessa casa nesse sentido, que tem que nos convencer. Reforçando, né? A gente estava na região de Frosinone, uma região de calor tal, apesar que a gente estava nas colinas. A gente estava a 10 km da praia. Então, assim, a gente estava numa região colinar que era bem mais fresco. Realmente, como a Luciana falou, nós estávamos muito bem. Pela primeira vez a gente foi morar num centro histórico, e centro histórico aqui na Itália é diferente do Brasil, é um centro medieval, né, onde aquelas casas de 200, 100 anos atrás, a gente foi morar numa casa como aquela, que não estava toda reformada, a gente alugou. E a gente realmente estava muito bem na casa, uma casa muito cômoda, mas o coração dizia que as coisas tinham que comer.
Ainda não era aqui. Ainda não era ali. E aí a gente foi nessa outra região, que não é essa que a gente Lombardia. mora, era lá na Lombardia. A gente foi lá, a gente visitou tal. Voltamos para casa um pouco desanimado, porque quando a gente fechou né, depois de uma semana de viagem, né, procurando, a gente chegou em casa... 800 quilômetros que a gente fez de lá de Frosinone até aqui a região de Lombardia, para eles entenderem geograficamente. Aí quando a gente chegou lá, a gente olhou um pro outro e falou assim, não é ali, né? Não é ali. E olha que a gente viu casa, e a gente viu locais. E mesmo que os locais são bonitos, Lago de Como, se vocês pegarem, nossa, mas vocês não gostariam de morar ali? Vocês não gostariam de morar em Varese? Aí vocês olham, é lindo, maravilhoso, mas a frequência... Não era nossa. Não era para nós. Não era para nós. Não era para nós. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Aí passou o tempo, muitas coisas aconteceram. Nosso filho veio morar na Itália. Nosso filho do Brasil veio morar aqui na Itália. Ou seja, os 3 filhos hoje moram aqui. Né? A minha outra filha voltou a morar na casa. Então a nossa casa se tornou a casa com uma pineta al completo. Ou seja, estavam todo mundo ali, né, na nossa casa. Então, assim, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Lá em Frosinone. Lá em Frosinone. E aí o Gil um dia me mostrou uma casa que era aqui dessa região, onde a gente mora agora, que é a região do Piemonte. E eu falei, caramba, Gi, essa casa é legal, gostei. Ele falou, então, Lu, a gente não conhece a região de Piemonte, a gente tem que ir lá conhecer. 800 quilômetros de distância. A gente tá fazendo certos cortezinhos, gente, bem solta coisa, porque para eu controlar, porque a gente não tá aqui com todo o nosso estúdio aqui, a gente só tá gravando aqui com o celular, depois a gente passa para vocês. Aí a gente veio para Piemonte, aqui para a região mais ou menos, é uma região no norte da Itália. E aí a gente olhou vários locais, a gente gostou muito da região de Piemonte. Isso que eu ia falar, quando a gente chegou, a gente já sentiu uma diferença frequencial. Porque era uma região que, não sei, a gente se identificou. Tava chegando, né? Tava chegando próximo daqui. Tava chegando perto, então a gente se identificou bastante com a região, tudo, a gente gostou muito. E aí a gente viu algumas coisas, a gente viu algumas casas, algumas cidades e tal. Mas a gente não conseguiu pegar a casa certa ainda, né? Aquela que teria a casa certa. A gente não conseguiu, naquela oportunidade, que foi mais uma semana, né? Que a gente mais 800 quilômetros. A gente voltou para casa e mais 800 quilômetros. Porque a gente estava aqui embaixo, foi para Lombardia. Depois a gente foi para Piemonte. Que Piemonte e Lombardia são colados. 800 quilômetros, ida, volta e tal. Aí quando a gente terminou essa viagem aqui do Piemonte, a gente falou assim, bom, a gente não encontrou a casa, mas a gente sabe que é ali. Então, vamos alugar uma casa, né, que aqui eles chamam de aluguel transitório, né, um aluguel temporário, para que a gente possa procurar a casa, que agora a gente já sabe onde, a gente tem que saber. Agora a gente estava sentindo que estava mais perto, né? E ficar uma semana aqui, 800 km, uma semana aqui, 800 km, vocês não iam ter mais live, a gente já está esgotadíssimo. Não ia dar certo. Aí a gente voltou, aí o Gi encontrou algumas possibilidades de casa de aluguel a tempo longo, a curto período e tal. E só que em todo esse, a gente voltou para Frosinone, sabendo que a gente queria mudar para Piemonte, mas esperando daqui, esperando dali, resposta daqui, resposta dali, eu tive um sonho, que não era bem um sonho, porque foi quando eu já estava acordada. Eu já estava acordada, um dia eu estava acordada e eu escutei a seguinte frase. Pera, aí não solta a frase, vamos ver se a gente colocou as coisas certas. Não, eu coloquei as coisas certas. Um dia a gente, eu tava acordada, era de manhã, eu estava acordando e eu escutei a seguinte frase: finalmente ti abbiamo trovata, piccola Olga. Que significa: finalmente encontramos você, pequena Olga.
e me disse um sobrenome dessa obra. Que nós não vamos, que eu não vou falar. Não vamos revelar, porque junta uma coisa com outra, com tudo que a gente vai contar aqui. E a gente, por causa de privacy. E aí um cognome, um sobrenome. Acho que eu falei cognome. Em italiano é cognome. Cognome. Aí eu tentei depois, mas aí eu já estava realmente mais desperta e não encontrei mais a conexão com aqueles seres que estavam me falando aquilo. E passou. Espera só um minutinho, pausa. A Luciana, quando acorda, ou quando vai dormir, ou certos momentos assim, ela tem relapsos, assim, comunicações mais rápidas, ligeiras, que ela pega as frequências, né? Às vezes um ser de luz vem e fala, ó, hoje, um exemplo, né? Bobo, hoje o dia vai ser bonito, tá? E ponto, e passa. Então assim, não é que ela pega, nossa, hoje o dia vai ser bonito, aí ela vai conversar com você, por que o dia vai ser bonito, por que isso, por que aquilo, não fica, ela não é de ficar mastigando, se fosse eu ia lá estar mastigando, mas a Luciana não, ela é muito deixa correr, e isso eu aprecio bastante nela, que eu não tenho essa parte dela, né, e que isso faz com que lhe dê mais segurança e mais confiabilidade nas informações. Então assim, ela acabou soltando essa informação no ar. Exatamente. Aí nós nos transferimos aqui para Piemonte. Piemonte não, não estávamos em Piemonte, são 40 quilômetros daqui, né? Não, nós estávamos na região de Piemonte, pero a gente estava numa outra cidade, que é a 40 quilômetros daqui, que a gente morou por um ano. Aí a gente começou... Essa cidade a gente pode falar, porque a gente já sabe, Borgodale. Borgodale. A gente morava lá na região de Frosinone, uma cidade chamada Ausônia. E aí a gente mudou para essa casa, que era nesse aluguel temporário, que a gente morou por um ano, lá em Borgodale. Muito gostosinha. Que é a 40 quilômetros daqui da nossa casa. E aí um dia, mais uma vez, a gente procurando casa, tal, não sei o que, o Gi me mostrou tem um detalhe nisso tudo. Quando o São Germán falou, eu falei para ele que nós queríamos comprar uma casa, ele falou, fica tranquila, vocês vão comprar uma casa até o mês de julho. E isso era mês de março, mais ou menos. Aí você olha com teus olhos, né, humanos, você fala assim, mas como isso é possível, né? Mas tudo bem, outra informação no meio do caminho. E aí quando a gente chegou aqui no mês de junho, né, a gente chegou aqui no que eu digo é lá em Borgodale, nessa casa transitória, no mês de junho, e a gente se instalou tudo, e aí no começo de julho a gente fez a nossa viagem que a gente queria fazer pra praia, tudo. E quando a gente voltou, a gente estava dentro do carro, o Gi me mostrou uma casa que tinha chegado para ele como anúncio. Ele falou, olha essa casa, eu achei tão interessante. Eu olhei e falei, nossa, Gi, realmente é interessante essa casa. Onde é? Ele falou, ele me explicou onde era, né? Porque ele sabe tudo, né? Eu só pergunto pra ele onde é, ele fala, é perto de não sei da onde e tal, porque ele já sabe. Aí ele me explicou, eu falei, Gi, vamos marcar pra ver a casa? O incrível, né, e assim, a nossa história, eu e a Luciana, a gente se completa muito bem nessas coisas, né, ela tem essa capacidade toda que vocês já conhecem, né, e às vezes, eu fico sempre como se fosse um direcionamento, não eu que direciono a vida dela, minha, nossa, mas parece que a guia vem para mim, não o guia, a guia, né? É que você vem a parte mental. A guia vem para mim e direciona sempre para os lugares, né? Quando a gente foi para a Croácia, fui eu que sugeri, vamos visitar a Croácia, me empolguei tanto. E ela, Croácia. Só que quando ela chegou lá, ela se apaixonou, ela viu frequencialmente que até hoje ela moraria lá. Né? E assim por diante foi toda a nossa trajetória. E essa, mais uma vez, foi a mesma situação. E é incrível como a gente se alinhou com isso. Sim, um anúncio que eu estava no carro,
E me chegou e eu falei, eu parei para ver coisa que eu não faço. Aí a gente queria marcar, porque assim, era mês de julho, então, começo do mês de julho, então assim, aqui as coisas já começam a parar por causa das férias, né? Julho e agosto é o auge das férias, né? Aqui na Itália. Então as coisas já começam a parar, as pessoas já começam a sair de férias, né? Toda essa coisa. E aí a gente queria marcar, ele ligou para a imobiliária, aí a pessoa falou assim, olha, sim, podemos marcar uma visita, só que a semana que vem, a gente estava mais ou menos na segunda ou terça-feira, eu me lembro que era início da semana, e aí eu falei, nossa, mas só semana que vem, né? Aquele comichão, né? O Luciano é tudo para um, né? O que tem que fazer? Aí ele falou, amanhã, vamos lá, eu já sei onde é, vamos lá ver. Da imobiliária, não que eu ia entender. A gente olha por fora, né? A gente já vê, porque a gente tinha decidido o seguinte, a casa, ok, a gente tem que gostar da casa, mas a gente também tem que gostar do externo. Isso é um ponto. Eu falei para ela, Lu, a gente, qual é o nosso objetivo? Lembra que ela tinha falado o seguinte, qual era o nosso objetivo? A gente gostar da região, gostar da localidade, gostar do bairro, que aqui não tem bem bairro, né? Gostar do bairro, ou seja, gostar em torno à casa, gostar do externo, porque a gente gosta de estar no externo, ir fora, dar uma caminhada, então para nós era importante o externo. E sabe, gente, dando uma pausa na história, quando você às vezes entra numa casa, você, entre aspas, se ilude com o que está dentro da casa, o que é dentro da casa. Mas às vezes dentro da casa é tão gostoso, mas fora, às vezes não é legal. Então a gente olha uma casa e de repente fala, meu, que casa gostosa de ficar lá dentro. E aí a gente acaba interferindo naquele objetivo maior, que o externo é importante, não que o interno não seja, o interno seria um complemento de um e de outro, mas o externo tinha que decidir a nossa localidade. Mas isso, gente, mentalmente, porque é engraçado. Aqui, o que decidiu foi a história que a gente vai estar contando para vocês e vai contar para vocês. Então, na verdade, a gente já estava alinhado com o que nós queríamos. O que nós queríamos, que é aquela coisa mental, vai ser uma casa mais ou menos numa região assim, bastante árido, bastante isso, blá, 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 blá. A gente já tinha se alinhado com isso. A gente já tinha, né? Aí, quando a gente, no dia seguinte, a gente pegou o carro, era 40 km de distância, a gente veio até aqui. Não interferimos, veja bem, ela falou, vamos ver a casa, não é que eu interferi aí na imobiliária, não, mas é porque a placa tem de venda, eu sei onde é o lugar e tinha acesso para poder ver por fora a casa. Não é que a gente... Ok. Não entrou. Deixa claro. Aí a gente veio aqui. Quando a gente chegou, eu fiquei de boca aberta. Porque o local nos, né? Posso falar que nos Sim. agradou tanto o local externo, a configuração onde ela estava, né? Tem um riacho que passa aqui na frente, tem um riacho que passa aqui atrás de casa. Né? É bastante verde, é bastante verde, é uma estradinha gostosa, era tudo do jeito que a gente queria, né? Montanha, né? Tá bem montanha culinária, bem, né? A gente tá altinho aqui, assim. Que da cidade principal, tanto é que dá sempre 4, 5 graus de diferença a menos aqui. Então é muito. Então, assim, é um local que tendenciosamente é mais fresco e tal, não sei o quê. A gente hoje tá gravando na nossa cozinha. Na nossa cozinha. A gente foi o mais gostoso possível. A gente podia estar gravando no estúdio, né? E a gente falou, não, na cozinha até pra aqui a parte de trás é nosso quintal, né? Nós temos um terreno que vai até a rua, né? Temos um terreno que vai para frente, nosso outro terreno lá. Mas enfim, a gente está aqui na nossa cozinha porque algumas pessoas talvez iriam perguntar. Sim, tá? É a cozinha. Essa janela aqui tem 200 anos. Aí, quando a gente chegou aqui, então, a gente gostou demais de tudo que estava fora, tal, a gente gostou do contexto, tal, não sei o quê. E quando a gente chegou
perto da casa, né? A gente foi olhar dentro, né? Aquela coisa, né? Que você vai, chega assim no vidro e vai olhar dentro, assim, que só tinha uma janela que estava aberta, que dava para ver alguma coisa. Quando a gente chega perto da porta, tem uma plaquinha, tem a placa de vende-se da casa. Aqui, geralmente aqui, como também nas chácaras no Brasil, né? Eles colocam nome, tipo a Chácara Santa Antônia, né? A gente sabe no Brasil que geralmente isso nas casas de veraneio, né? Se coloca, né? Aqui se coloca até nas casas. Isso. Algumas casas que têm mais importância se coloca. Nas casas que têm mais importância. Aí quando eu cheguei na porta, tinha a placa de vende-se e tinha uma outra plaquinha, uma plaquinha bonitinha, sabe? Bem feitinha, desenhada tipo de louça. Aí começa, a gente vai contar isso. Aí que começa o... Aí quando eu olho essa plaquinha, tá escrito Casa Olga. Olga. Aí eu falei, Chico, você viu o que eu vi? Ele falou, eu vi. Casa Olga. Eu falei, você lembra daquilo que eu te falei? Ele falou, lógico que eu lembro. Aí a gente ficou assim, a gente não tinha o que dizer. Mas só um segundinho antes. Mas quando a gente chegou, antes de notar... É o que eu tô falando, né? Sim. Antes de notar a placa, a gente já tinha se maravilhado, a gente já tinha dado um comichão. Porque eu me lembro que eu parei o carro e a posição do carro, que já fazia parte do terreno, apesar que não dá para explicar direito aqui a questão de passagem aqui do carro. Mas eu parei o carro e olhamos para a casa que estava para cá, ou seja, estava do meu lado direito. Quando a gente saiu, aquele silêncio e tudo mais, a gente já ficou empolgado, sem ter visto a casa. Sem ter chegado perto ainda, assim, né? Porque tinha que atravessar a rua pra gente olhar. Pela primeira vez, eu senti uma emoção muito forte. E a Luciana, que é mais, não fria, né? Mas mais equilibrada nessa parte, ela também ficou emocionada. E aí... Aí eu falei pra ele, Gi, pra mim, eu cheguei em casa. Ele falou, pra mim, eu também cheguei em casa. Eu falei, então tá. Então a gente chegou em casa. E aí a gente ficou super empolgado e tal, mas esperando ainda a visita com o agente imobiliário, né? E aí na semana seguinte a gente fez a visita dentro da casa, tudo e tal. E aí a gente fez aquilo que Saint Germain disse que a gente ia fazer, comprar casa. Mas aqui na Itália é um pouco diferente, né? Você tem que fazer uma proposta de compra, né? E isso é um documento, é a primeira parte de um contrato, né? Do contrato de compra e venda. E a gente assinou esse contrato, né? Essa primeira parte do contrato, que é esse ato. Que é uma responsabilidade, entre aspas, sem volta, porque quando você dá uma capara, que chama aqui... Calção. Que é a calção, ou você perde toda aquela calção e o valor não é pouco perante a casa, porque não é alguns trocados, né? Que ninguém quase faz isso. Então, quando a gente faz uma proposta de acquisto, uma proposta de aquisição, traduzindo... Na verdade, você está 99,9% o interessado a comprar, você não volta atrás. Você volta atrás só se der alguma coisa errada na documentação ou se o próprio proprietário desistir, mas aí ele paga uma multa, enfim. Mas então, isso é como se fosse realmente lá ter batido o martelo. E a gente assinou essa proposta de compra dia 29 de julho, como o Saint Germain tinha dito, que esse é o mês de julho, foi nos 45 do segundo tempo. Foi... Dia 29 de julho a gente assinou o contrato, a proposta de compra. E dali, apesar que estava tudo certo, a gente teve alguns, digamos assim, desentendimento com a então proprietária da casa. Ali agora eu vou fazer uma parte. Lembrem da frase que o Luciano falou lá atrás, né? Então repete a frase. Ti abbiamo trovato, piccola Olga. Finalmente ti abbiamo trovato. Finalmente a gente te encontrou, pequena Olga. O que a gente... Ela tinha visto isso quanto tempo atrás? Foi mais ou menos em abril. Abril de e 2024. a gente... 2024. Então, e a gente conheceu a casa
em julho de 2024. Então ela escutou isso em abril e só julho a gente foi ver essa plaquinha Olga. Obviamente, qualquer um, né? Quando vê uma coisa dessa, se você escuta uma coisa dessa, ainda mais que a Luciana sabendo que ela sabe o que ela escutou, né? E até então não tinha se cutucado para saber de quem era, o que era, enfim, tudo mais, como a gente falou. E escutar e ver, escutar uma coisa dessa e ver uma placa daquela e a gente sentir aquilo, é óbvio que as coisas, é óbvio que aquela casa era para nós, é óbvio que a gente já sabia. Tanto é que quando eu liguei para o cara da imobiliária, e aí a gente começou a conhecer, que a gente até se tornou bons, temos hoje uma excelente relação, né, com a agência imobiliária, a gente meio que, tipo assim, a gente meio que quase queria saber o que tinha dentro da casa. Logicamente humana, principalmente eu, de cuidar, de saber o que a gente ia ter que fazer, o quanto que ia gastar na casa e tudo mais. Mas na verdade a gente estava colocando só a parte humana para fora, porque a gente estava tão empolgado com a casa, que quase não era muito interessante saber o que tinha dentro e o que iria acontecer, né? Porque o perfil perfeito da minha cabeça, falando por mim, da casa, perfeito, que imperfeito é perfeito, né? Mas não era essa tipologia de casa. Tipologia fala em português? Sim. Essa tipologia de casa não era exatamente isso, né? Mas não para dentro da casa. Porque para dentro da casa é diferente. Mas e aí eu só queria dizer o seguinte, que tinha realmente uma coisa que esse bater martelo foi antes de ver dentro da casa. Já foi antes. Né, por causa de tudo isso. Vamos lá. Uma outra paradinha para ver se estava gravando. Vamos lá. E aí... mas assim, quando a gente comprou a casa, eu quis saber dos seres de luz. Falei, e aí, qual é essa história? Estou pronta para receber essa história? Por que vocês me avisaram? Por que que eu fui avisada? Né? Não falei que vocês me avisaram, mas eu perguntei por que eu fui avisada da casa? Qual é o sentido disso tudo? Né? E aí, mais uma vez, Saint-Germain veio e me disse, falou, Luciana, essa casa, você morou nela. Eu falei, como assim eu morei nela? Estão entendendo? Ele falou assim, você... Só ela, no caso. Eu estava... Você precisava encarnar nessa condição que você tem hoje. Só que você não tinha energia o suficiente para fazer essa encarnação da maneira como você fez até agora, da maneira como você é, do jeito que você é. Você precisava fazer uma encarnação que fosse mais curta, bem mais curta, mas que você recebesse como karmas positivos muito amor, muito amor. E aí você encarnou como a Olga. Foi uma encarnação curta e eu não sabia absolutamente nada da história ainda dessa casa. Nada, nenhuma. A gente tinha fuçado ainda. Né? Nenhuma. Não tinha fuçado tanto com seres de luz e nem com comprovação. Com a dona da casa, tudo, nada. Porque a gente não tinha tido contato com a dona da casa. Né? Foi só imobiliária, a gente falava com a imobiliária falava com a dona da casa. Que é assim, esse procedimento mental é muito comum. Aí o Saint-Germain me disse, você precisava fazer essa encarnação, você fez uma encarnação, você foi extremamente amada e esse amor te proporcionou você encarnar novamente no período que você queria encarnar para fazer o trabalho que você faz hoje. Então nós estávamos, eu e a Luciana se juntamos em outra encarnação há tempos atrás, onde eu e a Luciana estávamos juntos, que pelo que eles falaram, a gente vivia na região de Roma. Não, eu vi. Também. Aquela última, né? E ali eu fiquei aguardando, né? A Luciana foi, eu fiquei lá, né? E aí a Luciana teve essa encarnação curta de falar o período e tudo mais para ele. Sim.
Aí, como nós dissemos antes, conversa vai, conversa vem, porque assim, é uma coisa que, teoricamente, entre o ato, entre você fazer esse documento de se você querer comprar a casa e assinar, né, no cartório, gira em torno de 15 dias, mais ou menos, por aí. Mas como a gente tinha pego esse período de férias, a dona da casa estava viajou, sei lá, uns 2 meses. Enfim, aí todo um vai daqui, vai dali, faz isso, faz aquilo, e documentação, isso e aquilo. A gente teve alguns desentendimentos com ela, até chegar o momento de ter um grande desentendimento. Foi aí. E aí o Gi falou, Lu, e se andar para trás? Eu falei, Gi, se andar para trás, andou. A gente segue adiante. Não é porque a gente sabe de tudo isso que a gente tem que relevar determinadas coisas. Não. Eu falei, vamos fazer o nosso melhor, mas deixar correr, né? Foi isso que eu falei para ele. E aí nesse dia... Aí teve uma batalha final. Assim, é que na verdade eu não tinha me apresentado ainda para essa pessoa, para a proprietária ex-proprietária dessa casa. Que hoje também a gente tem uma ótima relação. Que vocês vão ver, incrível. Era considerado, se ela for traduzir esse vídeo, tudo bem, se ela pegar na dublagem automática, é uma verdade, mas é o que passavam pra gente. Diziam que era uma pessoa muito, muito rude. Muito difícil. Muito difícil. Não assim, pra gente. Se for assim, também eu me sinto que eu também sou uma pessoa difícil. Talvez outras pessoas se sintam assim também. E em soma eu ia falar. Ou seja, e realmente nós estávamos alguns desentendimentos comercial / em questão da casa, de condições, porque ela não queria abrir mão de certas coisas que, por normativa, eu como comprador tinha direito, né? Tá. E aí, um dia o agente imobiliário pegou e convocou nós dois para nos encontrarmos. Eu não quis ir. Aí a Luciana sentiu, falou, não, eu não quero ir. Pô, vou ter que ir sozinho. Eu ia ter que encarar o leão, né? Aí eu falei, caramba, ok, eu vou, não tem problema, mas eu preferia que todas, veja bem, gente, a gente toma sempre as decisões juntos, às vezes pode ser que eu tomo a frente, ou ela muitas vezes toma a frente, e um ou outro tem uma opinião mais decisiva ou mais definida, e as coisas acontecem. E coisas como essa, principalmente, obviamente que a gente estaria junto com muitas das coisas que nós decidimos, nós estamos juntos fisicamente. Mas naquele dia ela falou que não, e eu já achei estranho isso. E, intuitivamente, eu percebi que tinha alguma coisa que eu tinha que decidir naquele momento, naquele dia. Fiquei meio assim indeciso nessa minha intuição, peguei o carro, só que no trajeto do carro eu tive a confirmação. E eu tive a confirmação muito, mas muito forte naquele momento, que eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que abrir o jogo. O que era abrir o jogo? Imaginem vocês que nos seguem aí e estão despertos, estão no processo de despertar, acreditam em encarnação, acreditam no mundo espiritual. É muito mais fácil, talvez para vocês nem sintam o que eu vou falar, mas para uma pessoa que não tem nada a ver com você e de repente você falar certas coisas, a casa pode cair para a pessoa, o mundo, a cabeça dela pode cair. E eu tinha que tomar uma decisão da minha intuição que não estava não estava batendo com a reunião comercial que eu ia fazer. Então a minha intuição era que se nós chegássemos num ponto da conversação onde ela falava assim, então tá tudo acabado, e eu tinha que falar uma coisa para ela, não batia, era uma relação comercial com um assunto espiritual que eu ia falar para ela. E isso me bateu muito forte. E aí eu entendi por que eu ia sozinho, porque realmente talvez isso era
naquele momento, eu acho que talvez naquele momento eu estava preparado para falar aquilo para ela. Talvez a Luciana naquele momento, por mais influência com a situação, talvez não estaria ou acharia que não vamos falar isso. Bom, chegamos lá, eu cheguei lá, cheguei adiantado, conversando com o cara da agente imobiliário e tal, e ela chega, e aí, não vou nem falar o nome dela, mas se você estiver assistindo, se você está na dublagem, você nem me cumprimentou, a pessoa não me cumprimentou, falou bom dia, fiquei com a minha mão assim, ó, parada que nem um besta, e o agente imobiliário olhou para minha cara, regalou os olhos assim, falei, a coisa vai pegar. Porque já tinha tido desentendimento, mas não pessoal, mas de informações de que... Né? E ela se sentou do meu lado, a gente imobiliário aqui, a gente começou a trocar ideia e tal. E ela falou, não, se é para ser assim, eu não quero saber, eu quero, até com a agente imobiliário ela estava discutindo, eu quero eu quero que isso acabe, e não podia acabar, porque vocês lembram que a proposta de aquisição, a proposta de aquisição tinha sido assinada já? E essa proposta de aquisição que já tinha assinado, né, porque começou em julho, ela foi viajar, isso, aquilo e tal, e percorreu todo esse período até outubro. Então a proposta de aquisição já tinha sido assinada. Eu já tinha dado uma caução, uma caparra, e aquilo lá é sem volta para mim ou para ela. Se ela desiste, ela tinha que pagar o valor dobrado para mim. Né? Só que ela não queria, eu vou pôr advogado, vou chamar a polícia. O negócio começou a esquentar, quase, não tô brincando, mas daria para sair no tapa lá, entendeu? Daria para sair no tapa. Aí ela, não, batendo na mesa, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, aí veio, é o momento. Eu, sem o agente imobiliário saber, eu pus a mão quase na cara dela, ela estava aqui do meu lado, assim, um pouquinho mais distante, eu fiz, para. Eu falei assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, não me interessa o que vai acontecer, mas eu preciso te falar uma coisa. E aí eu iniciei exatamente, não sei se exatamente com essas palavras, mas é muito próximo disso. Essa casa precisa ser nossa. E essa casa você vai só vender se você me vender ela agora. Parecia um jogo comercial e ela... Só que eu vi que ela... Essa casa estava vendendo há muito tempo. Há muito tempo estava para vender essa 3 casa. 3 anos. E nós nunca falamos dessa história da Piccola Olga pro agente imobiliário. Nós não abrimos a boca. Só eu e ele que sabia. Mais ninguém. Até então nada, nem ela. Só eu e ele. Quer dizer, ela sabe de toda a história que aconteceu com Olga. Ela sabe, né? Mas vamos lá. E aí, eu falei assim para ela, essa casa tem que ser nossa. Se você não vender essa casa agora para nós não vamos acolher essa oportunidade, mas nem você vai vender essa casa. Porque essa casa está destinada para nós. E esse portal, eu não tinha conversado com a Luciana, eu não tinha consultado os seres de luz, e eu falei assim para ela, esse portal... Eu falei para ela, você entende que é um portal? Ela falou, não, mas eu vi que ela já estava meio aérea. Ela, por mais que ela fosse, falavam que ela era dura e tudo mais, ela tem uma certa sensibilidade. E eu percebi que ela percebeu algo estranho na minha conversação, até porque o jeito que eu falei, mas... E aí eu falei assim, e esse portal, ou seja, esse momento, ele vai se fechar. O portal está fechando. Nós estamos nos últimos momentos desse portal e pode ser que seja agora esse portal. Que a gente levante aqui e a gente vai sem essa oportunidade. E essa casa tem que ser nossa por outros motivos, e eu não falei, outros motivos, e você está no ponto-chave de a gente se encontrar. E aí ela falou, por que você está falando isso? Por quê? E aí eu vi que a emoção dela começou a borbulhar, né? E ela mudou. Daquela posição rude, dura, ela relaxou completamente, mas ela relaxou completamente. E eu olhei para a agente imobiliário, olhei o agente imobiliário
uns olhos desse tamanho, presenciando o nosso momento, porque ele presenciou a discussão, o calor da conversação, da reunião, do desentendimento, da incompreensão que estava lá, apesar que eu estava muito bem posicionado, né? Eu sabia qual era o meu momento, porque eu sabia que tinha um momento para ser falado aquilo, né? Eu falei, será que vai precisar? E eu deixei rolar até o último momento, na hora que ela bateu o medo e falou, basta, e estava já se levantando. E aí eu coloquei a mão quase na cara dela e comecei a falar tudo isso. E aí eu não esqueci qual é o momento depois. E aí depois eu falei da situação de Olga para ela. Isso? Ah, sim, falei. Agora voltando. E não vou cortar esse pedaço não. E aí eu contei para ela. Falei, olha, eu vou te falar só uma coisa para você. Eu falei assim... Não, você falou a frase para ela. A frase para ela, então. Mas primeiro assim, para ela entender. Que a minha esposa, né, tinha sensibilidade, era sensitiva, e ela escutou, algum tempo atrás, a seguinte frase, que é a frase que você já conhece. A mulher desmancha. Aí a mulher desmancha, porque ela sabe da história que aconteceu com a pessoa. Ela é parente dela. Ela é uma parente dela, próxima, né? Então, porque ela, proprietária, faz parte da herança, da hereditariedade. Em italiano seria... Hereditariedade, não? Hereditariedade. Hereditariedade. Dois analfabetos. É que em português está saindo em italiano. Mas da herança, parte herança de família após família, de geração após geração. Porque esta casa, desde que nasceu esta casa, em 1800, ou seja, essa casa a gente tem 200 anos. Então essa casa nasceu já na família, que era uma família muito importante. Não vamos citar nomes para não envolver certas coisas. Mas era também dá o nome da onde a gente mora. A Frazione, o Borgo, o vilarejo tem o nome da família. Tá? Então a importância que se tinha, que a família era muito importante. Essa pessoa foi muito importante até aqui para Biella. E então ela sabia de toda a história, porque ela era parente, ela era proprietária. Ela desmanchou, o coração dela amoleceu completamente. Ela falou, como você sabe disso? Eu falei, eu te falei, a minha esposa é sensitiva. E ela escutou isso. E aí ela contou para mim. Aí ela falou assim, eu tô já há anos segurando essa casa. Eu coloquei há 3 anos essa casa, mas já estou há anos para dentro dessa casa, porque essa casa estava fechada há 13 anos. E há 13 anos atrás, não é que morava, isso aqui era uma casa de vagância, uma casa de férias. Veraneio, era uma casa de férias deles. Sempre foi uma casa, nunca foi uma casa principal, porque eles eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham nome importante, que tinha muito dinheiro, né? E Olga estava dentro desse núcleo. E para ela também não era diferente, é uma pessoa bem benestante. Era uma pessoa bem de vida, né? E essa casa, ela também não morava nessa casa. E ela fala, não, eu quero vender essa casa, mas tinha algo que lhe tocava. Ela falou que vinha muitas vezes aqui dentro da casa, às vezes quando ela estava angustiada, ela vinha dentro da casa, falava aqui dentro da casa, né, com seus parentes, sem saber que se ela estava sendo escutada, se ela não estava sendo escutada, porque ela não tem esse feedback, ela não tem a sensibilidade, né? E aí ela falou da Olga para mim, né? Eu chorei, ela chorou, o agente imobiliário também chorou, porque realmente foi um momento muito emocionante. Ela com a parte dela, eu com a minha parte, de a Luciana ter escutado isso, de ter tido a confirmação que essa casa era essa casa pra gente, né? Que Olga era a Olga, e começou a juntar um monte de coisa. Então eu, emocionado de um lado, ela de outro, o agente imobiliário vendo tudo isso,
e acreditando na nossa conversação, porque ele viu a franqueza de ambos, né? E ali aconteceu e a gente assinou o documento. Naquele momento estava tudo certo, marcamos o cartório, marcamos o cartório naquele mesmo dia, as coisas desenrolaram assim perfeitamente, acertamos a parte comercial que estava atribulada. Eu falei, não, eu teria que me pagar uma parte, eu estava comprando, mas ela teria que me pagar uma parte por várias coisas aqui. E aí eu falei, não, você... E o agente imobiliário ficou assim, o que você fez com a mulher? Aí, engraçado é que o Rogério falou assim, ela falou várias vezes para ele no decorrer dessa conversa. Para ela, porque às vezes ela lembra mais dos contos que eu conto para ele, depois eu me esqueço. Ele falou que ela falou para ele assim, Rogério, mas por que você não me falou isso antes? Por que você não me falou isso antes? A gente teria feito completamente diferente. Seria tudo diferente. Seria tudo diferente, por que você não me falou isso antes? Mas é aquela história, né, gente? A gente não sabe qual vai ser o feedback quando você fala uma coisa dessa, que pra gente é normal, mas pra outra pessoa é sei lá o quê, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Espera só um minutinho. Aí, nessa conversa, só pra não perder o fio desse encontro, ela contou toda a história de Olga. E ela falou que a Olga realmente ela era conhecida como a Piccola Olga, Pequena Olga, porque ela morreu com 15 anos. Então ela teve... Os pais chamavam ela assim. Ela teve uma encarnação muito curta e ela era, digamos assim, a princesa da casa. Ela falou que a Olga era a princesa da casa, que a mãe dela contava, né? Porque a mãe dela, se não me engano, era irmã do pai da Olga. E foi um luto muito difícil para eles, né? Ela falou que foi realmente... a família ficou muito abalada porque eu acho que ela tinha uma pegada aqui eles chamam de uma pessoa solar, né? Que é aquela que parece um sol, né? Aquele solar porque parece um sol, que brilha sempre, que todo mundo gosta, carismática, né? Então eu acho que ela tinha essa pegada. E o falecimento dela tem a ver com uma história também interessante. Conta. Porque foi assim, ela morreu da seguinte forma, ela morreu de pneumonia. O avô dela, o pai do pai dela, estava muito doente, estava com pneumonia. E ela era muito conectada com esse avô, ela tinha uma afinidade extrema com esse avô, todo mundo sabia. E teve um dia que ela, fazendo ali as orações dela, né, as rezas, né, que eles faziam, ela falou para a mãe, depois que ela terminou a reza, ela falou assim, mãe, eu pedi para Deus que em vez de levar o vovô, o nono, que leve eu. Aí na hora a mãe falou, filha, esse tipo de acordo você não pode fazer. Esse tipo de acordo não. Ela falou, não, eu prefiro que eu vá do que ele. O avô dela se curou e ela se adoeceu gravemente de pneumonia e veio a falecer. Mais uma vez a gente conferindo ainda a câmera. E aí ela faleceu e ali todos ficaram extremamente abalados, né? E eu sei que existiam 3 seres que eram extremamente conectados com ela, que eram o pai, a mãe e o irmão. Eles não fizeram a passagem, eles morreram, mas continuaram aqui, né? Eu me emociono porque eu conversei com eles e falei para eles, eu cheguei em casa, agora eu tomo conta e vocês podem ir fazer aquilo que vocês têm que fazer. E eu acho que eu nem comentei com o Rogério isso, mas um tempo depois que eu tive essa conversa com eles, né, eu vinha aqui em casa, eu falava, eu cheguei em casa, para confortar eles, para dar a eles a segurança de que estava tudo bem.
porque tudo isso era para ser da Olga, já estava estipulado, já estava em documento que isso aqui ia ser da Olga. Então é como se eles não quisessem deixar essa casa para ninguém. Ponto. Só um minutinho, voltando um pouquinho. A proprietária da casa, quando falou assim, Rogério, por que você não me disse antes? Podia ser tudo diferente. Quando ela falou isso, eu tive a nítida impressão, intuição, que se tivesse acontecido aquela conversação antes, tudo bem, não me importei muito com isso, mas só para constatar, ela ia doar essa casa pra gente. Eu acredito quase nisso que ela ia doar. A gente ia só pagar as documentações e ela ia doar, porque ela falou assim, eu tomei conta dessa casa por anos e eu sentia no meu coração que tinha que ter um momento para chegar, que eu tinha que fazer uma passagem para essa casa para alguém. Então agora que você está me contando tudo isso naquela reunião, agora você está contando, eu sei para quem que eu estou entregando essa casa, ela falou. Agora eu entendi tudo. Ela falou assim, as pessoas riam da minha cara quando eu ia para esta casa, para falar com os meus tios, né, que era no caso o tio dela, né? Sim. Com os meus tios, que eu me confortava, que eu conversava, que eu vinha pedir auxílio. Ela falou, quantas vezes eu fiquei lá no segundo andar, porque essa casa a gente tem primeiro térreo, segundo, tem a cantina, que a cantina é o subsolo, que é uma área grande, e tem ainda o sótão também, então é uma casa muito grande. E ela falou, eu ia lá para o segundo andar, me sentava na escada e conversava com eles, né? Ou seja, ela sentia, porque ela falou assim, Rogério, eu sentia que tinha gente lá dentro. Eu sentia, por isso que eu voltava para lá. Então, quando eu estava amargurada, eu voltava para lá, eu pedia conselhos, né? E eu passei anos fazendo isso. E eu não tinha coragem de largar essa casa. E quando eu decidi, há 3 anos, colocar essa casa à venda, a casa não andava, porque não estava nem nessa imobiliária, estava em outra imobiliária. Tá? Porque eu descobri até porque eu vi um vídeo do cara tentando vender a casa. E nada andava, eu enroscava e ninguém ia ver a casa, né? Parecia uma casa, entre as até mostra, mas não acontecia nada quando vocês apareceram. E aí, nem sei onde eu estava. Me perdi. Tá. E aí, eu conversei com a mãe, com o pai, eu conversei com eles, né? Com os 3, eu sabia que eram os 3 e eu conversei com os 3. E a mãe e o pai fizeram a passagem, foram para a luz, né, vamos dizer assim, né, foram prosseguir a jornada deles dentro da nossa imensa, generosa eternidade. Eles estavam presos nessa casa. Aí eu só confirmei, né, com os seres de luz, eu falei, fizeram a passagem? Eu falei, sim, 2 fizeram a passagem, mas 1 ficou. E aí eu continuei o meu processo, eu fiz muitas limpezas nessa casa, fiz a nível espiritual, a nível energético, com a radiestesia, eu fiz muita limpeza, porque teve muito... A energia do luto estava muito presente nessa casa, porque foram momentos, foram anos de dor, que todo mundo falava, eles foram morrendo pouco a pouco, depois que a Olga, o pai e a mãe, né, da Olga, depois que a Olga morreu. E aí, um deles ficou, que era no caso o irmão. E um dia, eu continuei o trabalho, até que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu chamava por ele, eu falava, eu não vou colocar o nome dele porque não quero, mas assim, vamos supor que o nome dele era João, tá? O nome do irmão da Olga. E eu cheguei e eu falava, João, João. E eu ficava procurando ele, e tinha muita gente, eu procurando João, abri uma porta, abri a outra, João. E chega alguém e fala assim, o João foi embora. O João seguiu o caminho dele. Num primeiro impacto eu me senti sozinha, como se eu tivesse sido abandonada, mas no outro disse, ele já tinha que ter ido, né? Aí essa pessoa do meu sonho falou assim,
já tinha passado o momento dele ir, na verdade. Falei, ok. E aí me veio a sensação de paz. E quando eu acordei, eu sabia quem era. Eu sabia que ele tinha feito a passagem. Aí, mais uma vez, entrei em contato com os seres de luz, fazendo a confirmação. E eles me confirmaram que também ele tinha feito a passagem. Então, eu, assim, de tudo isso, eu sou imensamente grata por ter visto a história de todos os ângulos, né? Porque, como o Rogério falou no início, às vezes você vive a história, só que você vive ela, né, no plano 2D, que é só aquele que você consegue ver, né? E eu não, eu vi a história em toda a sua complexidade, né? E eu vi o quanto maravilhoso é o movimento do universo, né? A ex-proprietária dessa casa, que se tornou uma excelente pessoa pra gente, uma pessoa extremamente disponível, até me deu uma joia de família, porque era da Olga, me deu realmente uma joia de família. Joia, cara, hein, gente? Porque era da Olga. Mas que ela falou assim, na verdade eu guardava isso no momento, e ela nem sabia qual era o momento. Ela falou, mas ela me falou assim pra mim, a Rogério falou assim, eu não sabia por que guardava isso, e outra, pra que momento? Porque ela pensava, mas já morreu, ela não teve filha, ela morreu jovem, não tinha herdeiros, então para quem? E outra, gente, não tinha herdeiros, a última herdeira seria essa pessoa, então, que seria a dona aqui. E tanto é que ela considerou a Luciana a herdeira, porque ela acreditou, porque ela sabia que tudo estava dentro do coração. Porque quando eu contei tudo para ela na primeira vez, depois a gente confirmou, conversamos com a Luciana e tudo mais, ela não teve dúvidas. Isso que eu achei interessante, porque aqui na Itália as pessoas não têm tanta intimidade com a espiritualidade do jeito que o brasileiro tem, entendeu? E ela... Então, no dia que a gente foi assinar, né, a compra e venda da casa, ela falou assim, isso é teu, isso te pertence. Aí eu abri, eu agradeci a ela, eu falei pro Gi, e eu falei isso para ela, falei, eu só tenho que te agradecer, porque você defendeu com unhas e dentes, porque ela teve alguns desconfortos no meio do caminho aí, muito anterior ao nosso, né? Eu falei, por você ter guardado, né, a casa para mim, para você ter cuidado da casa pra mim. E ela falou assim, eu fazia sem saber o porquê que eu fazia. Ninguém compreendia, as pessoas falavam que eu era doida, que eu ficava investindo, que eu ficava cuidando de uma coisa que não tinha um porquê, né? Porque ela tem várias casas, não é? Essa aqui não é a única casa que ela tem. E ela sabia que tinha um propósito. Ela não sabia qual, mas ela falava, gente, eu faço porque tem um propósito. Eu não sei qual é, mas tem. E ela falou assim, você deu sentido para anos da minha vida. Ela falou assim, uma terapia tanto para ela. Ela falou assim, a tua presença na minha vida hoje dá sentido a anos de perguntas, anos de vazio, anos de sentimentos que eu não sabia definir. Ela falou, sou eu que te agradeço, ela fez. Eu falei, não, eu sou imensamente grata de ter te conhecido. E é realmente assim mesmo, eu sou imensamente grata de conhecer ela. Eu tenho um carinho muito grande por ela, por uma conexão que eu nem sei qual é. Não sei qual é, mas eu tenho um profundo porque o laço vibracional, gente, através de gerações, mesmo que uma pessoa morre e tal, ou no caso dela que ela encarnou como Olga e depois veio encarnar como Luciana, Olga é parente dessa ciclana, entendeu? Então, porque se os últimos proprietários aqui eram os tios dessa daqui, que estava aqui, dessa ciclana aqui, então, que era tio de primeiro grau, a filha... Tio de primeiro grau? Sim, né? Sim. A filha deles era... A prima.
para o brasileiro era prima, entendeu? Então era uma pessoa próxima, só que morreu cedo, só isso, morreu cedo. Só que ia ser muito mais, era uma prima que seria muito mais velha. Sim. Ela nasceu em 1900 e faleceu em 1915, exatamente, tá? Então assim, ia ser uma prima muito mais velha, né? Então, por quê? Porque a mãe dessa ciclana aqui era muito mais novinha do que o tio dela quando teve ela. E a ligação frequencial fica, né? Pode falar. Não, que eu ia falar assim, e dali começou toda uma história, né? Que, como o Gi falou, durou 8 meses, né? Foi um processo extremamente longo. Então, nós tivemos que também se alinhar com a situação. Não é que a gente estava preparado, porque a gente observou bem isso. Porque desde de julho de 2024, que nós tivemos entre julho e outubro, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, 3 meses. 3 meses. Vamos lá, 3 meses. 3 meses, nós tivemos que se alinhar para tomar posse da casa. Porque o momento não era um momento realmente especial. Era um momento que pode ser que você está morando numa casa que você já morou, sei lá. Mas nós sabemos disso, né? Essa que é a questão. Então, para a gente ter se alinhado com isso, a gente já demorou 3 meses. Para a gente mudar, a gente demorou mais 9 meses. Não, foram 8 meses. 8 meses, e lá vai cacetada, 9 meses. 9 meses, praticamente 9 meses e 20 dias. Então, assim, a gente demorou 9 meses, né? Por isso que eu falei, foi um parto. Mas é que vocês tinham que reformar, né? Não, a gente podia ter mudado antes com a casa do jeito que estava. Podia, muita gente faz, né? Ou podia não ter mudado também ainda. Então, assim, a gente demorou também esse tempo para se alinhar, que você não falou, não, tudo é o tempo, porque a gente, é 40 quilômetros de distância de onde a gente estava morando, então todo dia que a gente fazia. Saía eu e a dona Luciana. De terça a sexta. De terça a sexta. De terça a sexta. Porque segunda a gente faz o mercado, colocava as coisas em dia na casa. Sábado a gente colocava mais alguma coisa em dia na casa. Descansava um pouco. Se preparava para domingo a gente poder fazer a live. Tinha live. Então domingo sempre foi o sagrado. Então assim, foram 9 meses. 40 km de ida, 40 km de volta. E não é que a gente vinha aqui para passear e ficar deslumbrando a casa. A gente vinha para martelar a casa, a gente vinha para reformar a casa, né? Vinha para ficar com pedreiro, ou vinha para ficar sem pedreiro e mexer na casa. Então tem isso, tem aquilo outro, né? Pintamos toda a casa, é uma casa muito grande, né? E esse alinhamento com essa casa também teve todo esse percurso. A gente precisou se adaptar com a casa frequencialmente para a gente poder estar, porque como a Luciana falou também, nesse período todo ela ajudou as energias conscientes de ir embora e também as energias inconscientes, né? As inconscientes, que são os miasmas que tinham pela casa, né? Teve que fazer muitas limpezas. Teve que fazer uma limpeza tantos quartos que nós temos, tantos ambientes que nós temos, um deles que a porta estava fechada, ficou fechado por mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E que esta proprietária tinha até curiosidade, porque ela falou que era pequena e ela passou toda a juventude dela vendo aquela porta fechada. Até mais, vendo aquela porta fechada, ela nunca tinha visto aquela porta aberta. Que a gente nem foi buscar saber o porquê tinha aqui, mas nós sabemos que tinha uma energia muito diferente lá, né? O quarto que nós hoje temos, onde nós dormimos, o quarto era o quarto da Olga. E a gente escolheu assim, né? A gente não sabia. A gente escolheu falar, vamos ficar com esse quarto, sim, vamos ficar com esse quarto. Aí um dia, conversando com a proprietária e com a ex-proprietária da casa, ela estava falando algumas coisas, não sei o que, ela falou, foi esse quarto que a gente escolheu. Ela ficou olhando assim e falou, mas era o quarto da Olga? Aí a gente falou, foi assim. Essa casa tem 6 quartos, tá? São 6 quartos, mais vendeu pra gente como 8, né? Mas são 6 quartos, outros ambientes nós não consideramos como quarto, como o brasileiro considera, mas era um outro ambiente como se fosse quarto. Então são 6 quartos, mais todos os outros ambientes da casa. É uma casa grande, muito grande. E tem mais uma coisinha que você talvez não queria comentar alguma coisa, mas
lá do horto, né? Que também tem uma coisa a mais sim, na casa. Já tinham falado, Maria? Sim, há muito tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, que... Vamos agora. Há uns 2, 3 anos atrás, Maria me disse assim, na tua casa, você vai ter, de frente com a tua casa, vai ter um portal. Eu falei, ok, beleza. E conversa vai, conversa vem, vai daqui, vai dali, vai de Croácia a Portugal, e sei lá, de França para não sei da onde. E a gente mudou e desmudou, mudou de novo. E nem me lembro quanto tempo faz que eu recebi essa mensagem de Maria. E aí, quando a gente comprou a casa, o Gi falou, e aquela história lá do portal? Aí eu falei, é verdade, né? Eu lembrei, né? Eu falei, é verdade, pra perguntar, né? Aí eu perguntei, aí ele falou assim, a gente tem um pedaço de terreno que ele é desconectado, digamos assim, né? O nosso terreno da casa tá aqui e ele tá aqui, né? Tem uma ruazinha e ele é depois. E aí nesse pedaço, né, que eles chamavam de horto, porque horto quer dizer horta, né? Horta. Que eles realmente plantavam coisas, né? Quando eles vinham, eles passavam tipo assim, o verão aqui, porque é mais fresco, né? Tem uma figueira lá de mais de 100 anos, que ela é gigantesca. Não, 150 anos, aquela figueira. Tem 150 anos. Porque vai dar figo esse ano. Vai dar tanto figo. Uma beleza. É gigante, é gigante. Adoro figo. E aí ela falou assim, aí Maria me falou assim, lá naquele terreno, porque esse terreno ele dá pro vale, né? É como se ele fosse de frente, né? Na parte a montanha tá aqui, nós estamos assim, e esse terreno ele tá para cá, então o vale tá aqui, ele dá pro vale. E ela falou assim, no final do terreno, quando você olha para frente, que você vê o vale, porque seu irmão já tinha me dito que minha casa ia ser um vale. Tem outro detalhe que lá atrás. Ele falou, você vai ter a vista do vale. Ele falou, você vai ter a vista do vale. Ele não falou que ia ser no vale, ele falou que ia ter a vista do vale. Ela falou assim, ali, se você olhar pra frente, você tem um portal. Eu falei, ok. E aí a gente já tá projetando, a gente já plantou algumas coisas, uns pés de fruta. Tem 8 pés de a gente frutas já tem, que a gente já colocou pera, lá, mais a figueira. A figueira tá lá, mas só que são tudo pequenininho. A gente tem pera, figueira, a gente tem 2 tipos de pera, tem a néspera. Néspera não é néspera lá, né? Néspera. Aquele pêssego lá. Pêssego, tem 2 cereja. Que mais? Bom, mas enfim. A gente já tem uns pés lá pra casa de coisa. E a gente já tem um espaço ali que a gente quer colocar um banco ali pra gente poder meditar, admirar, né, a paisagem. Que essa é uma outra história que ainda a gente nem fuçou ainda a respeito disso, mas isso tá ligado, e tá ligado também com a casa, também com essa situação. Com toda essa história. Então, gente, como eu falei, foi um parto em todos os sentidos, né? Foram 9 meses. Mas não teve sofrimento. Não teve sofrimento. É verdade, como se fala, é verdade. Porque se fala um parto parece que é dor, né? Não, nada a ver. Porque, olha, por mais que, veja bem, eu estava esgotado fisicamente, né? Acho que a Luciana também estava esgotada fisicamente. Sim, porque estava chegando o momento. Eu fiquei com, lógico, tinha a parte mais pesada, que eu trabalhava mais na mão de obra da casa, sozinho, e ela me ajudava e tal, mas logicamente as coisas mais pesadas fisicamente era eu que fazia e tal. E tive muito aprendizado disso, porque eu nunca fui de mão de obra, eu não reformei casa, mas eu posso dizer que assim, eu sempre tive uma excelente qualidade de ser observador. Desde pequeno, minha mãe falava, nossa, como que você pode? Ela falava assim para mim, como que você pode saber de tal coisa? E eu pensava entre mim, porque eu prestei atenção, né? Então eu observava muito, eu não deixava a conversa dos parentes, dos adultos de lado. Eu estava sempre de ouvido, eu participava, então eu sempre fui muito observador. E eu também fui muito observador naquilo que eu
pude aproveitar, que eu pude ter o meu pai, que reformava a casa também, que ele também não era da área, mas ele gostava de reformar a casa dele, né? E eu observava só porque eu nunca pus a mão na massa. E literalmente a primeira vez, e com alguma coisa do meu sogro falecido, que algumas coisinhas eu fiz com ele, mas eu observava muito ele também, aquilo que ele fazia. Então, toda essa observação eu peguei mais do YouTube e deu no que deu. Um curso intensivo. Muito intensivo. E aí eu fiz muitas coisas, outras coisas a gente fez, lógico, com profissionais, né? Certas coisas eu não quis colocar a mão, né? Mas a gente reformou muita coisa sozinho. E isso também foi um alinhamento muito grande com a casa, né? Mas eu estava esgotado fisicamente, porque era 80 km por dia. Eu estava cansado, eu tinha que voltar 80 km com o carro. Quando a gente chegava... 40 km. 40 km, depois voltava mais os outros 40. Tinha que chegar em casa, tinha que fazer uma comida, tinha que descansar para o próximo dia. Depois eu tinha um trabalho com vocês, eu tenho que atender cliente, né? Eu tenho que atender uma pergunta, eu tinha que colocar a loja em dia. Então era uma complexidade que não era fácil. E é onde a gente chegou no momento de falar, bom, chegou a hora. E tinha chegado a hora, frequencialmente, de mudar. As coisas foram assim, né? A gente, tudo foi muito bem. Muitíssimo bem, redondo. E a gente está aqui hoje falando dessa história, que Olga esteve aqui, uma outra encarnada, na mesma linha, né, frequencial, a linha de herança, e dentro dessa casa falando sobre essa história. E mais uma vez, isso não é para nos vangloriar, né? Não é de forma alguma, né? Não é meu isso de me vangloriar das coisas, nem do Rogério, mas a gente quis passar essa experiência. Eu acho que é mais para demonstrar que o universo possui muitas camadas e que nós, ao estarmos abertos, a gente consegue fluir melhor entre essas camadas, né? Como eu falei, nós não fizemos em nenhum momento força para ter essa casa. Nós nem a nível mental, nem a nível emocional, nem a nível financeiro, nós não fizemos força, nem para comprar, nem para reformar. Por isso que eu falei, nós não sofremos porque tem muitas pessoas que sofrem demais, né, nas reformas, em todo esse trajeto, né, de comprar uma casa, falar, meu Deus, foi um pesadelo, não sei o quê. Não foi um pesadelo. Então, no nível financeiro, a casa, como eu tinha falado, se fosse, como a dona tinha falado, se você tivesse falado que fosse de uma outra forma, eu intuí que a casa poderia ter chegado de graça. Mas eu posso falar que a casa foi muito barata, perto do que ela é grande, do que ela vale. Sim. Ela tinha que ser reconstruída, ela tinha que ser reformada, porque estava parada há 13 anos, mais o tempo. Mais as coisas era uma casa de 200 anos, né? Então... Mas correu tudo muito, muito certinho. Claro que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo para ontem, né? E eu gostaria de poder tido a oportunidade não sei se foi a frase certa, porque eu estou pensando em italiano, de ter mudado antes, né? Aqui para casa. Porém, a todo instante eu ficava ali me vigiando para aproveitar o passeio, né? Porque eu acredito que quando você pega uma estrada, você tem que passear. Porque se esse passeio se transforma numa coisa pesada, se transforma num sofrimento, não vale a pena. Vale a pena aquilo que é um passeio. Não foi simples, mas também não foi difícil. A gente não encarou assim como a casa tem, porque nós estamos na casa, eu tenho muita coisa ainda para fazer na casa, mas ela está completamente vivível. Habitável, né? Então agora já está tudo em ordem, nossa cozinha está perfeita, né? Do jeito que a Luciana queria, o sonho da Luciana e tal. Mas como ela falou, eu também, da minha parte, falo isso, realmente foram momentos assim, porque a gente estava às vezes muito cansado. Eu muitas vezes andava pela casa, eu via a história física da casa, olhar o telhado, olhar
teto, né? Porque teve ambientes que eu desmontei a parte do forro do teto para fazer nova, né? E nós dois, eu e ela, fizemos juntos um forro de um ambiente inteirinho, nós fizemos, por exemplo. E eu vou ver se eu coloco algumas fotos, algumas coisas assim. E eu da minha parte, eu vivi esse momento e eu olhava e falava, nossa, eu estou vivendo uma história, né? Sabendo da história dela, sabendo que eu também estou envolvido nessa história, porque senão eu não estaria aqui. Sabendo que eu fiz parte desse processo de ligação entre ela, Olga, e a dona da casa, né? E vendo essa parte histórica. Então eu mexia na parte histórica da casa, via, porque, gente, nossa casa aqui na nossa cozinha, que é uma cozinha bem grande, tá? É uma cozinha grande. E tem ar fresco aqui, como eu poderia chamar ar fresco? Ar fresco mesmo. Tem fresco nos tetos. Nos tetos, né? Aqui, não, teto não. É teto. Pra eles é teto. É teto. Pode ser teto, é forro da casa. Sei lá. Teto. Aqui tem na nossa cozinha, na entrada da casa tem. Nós temos também um outro lugar que vai ser a nossa academia, né? A gente fala palestra em italiano, academia em italiano, em português, academia, nossa academia, por algumas coisas lá para a gente fazer exercício. Temos no nosso quarto, temos no quarto de uma das filhas. Então, assim, é uma casa histórica, é uma casa importante, é uma casa que foi muito importante, porque a nossa casa ainda era muito maior, a nossa casa hoje aqui era muito maior, que depois o dono aqui distribuiu e vendeu para outras pessoas, que tem parte de outras famílias que fazem parte aqui também. Então, aqui tem um contexto de história. Olga tem em Biella, agora já desativado, mas teve um pavilhão chamado Pavilhão Olga, que era o pavilhão das crianças que se adoeciam. Então, essa pessoa aqui, como ela era muito rica e tal, ela patrocinou. Foi o pai da Olga. O pai da Olga. O pai da Olga. Eu falei, o pai da Olga. O pai da Olga. O pai da Olga patrocinou, tirou do bolso literalmente para patrocinar um pavilhão inteiro para cuidar de um hospital para cuidar das crianças. Ele foi uma pessoa, um engenheiro, na época o engenheiro era uma coisa mais ainda importante, porque hoje engenheiro é engenheiro, mas antes quem era engenheiro, era aqui e ali era um engenheiro. Ele participou de muitas obras na região na província aqui de Biella. Então assim, tem uma história grande. Se falam aí sobre o nome da pessoa, se fala o nome dele, muita gente conhece, né? Então não foi uma coisa pequena, todo mundo ficou sabendo da história de Olga, que ela pediu para ficar no lugar do avô e ir embora do lugar do avô. Tem um santuário feito aqui, muito perto da gente, tem um santuário dela, para ela, a respeito disso, que, né, o pessoal muito santifica aqui as pessoas, né? A gente não tem essa visão, mas ficou nessa visão, né, de ser santa, tal. Então teve tanto contexto em volta de tudo isso, e para mim particularmente foi uma honra ter participado desse momento, né? Isso não quer dizer que a gente vai ficar com a casa a vida inteira. A gente sabe que a gente fez o nosso papel de ter ajudado, e a Luciana um pouco mais avante disso, à frente disso, de ter ajudado esses queridos seres, né, irem para a luz, ajudou eles a fazer essa passagem. Então a gente teve um papel, não só de ficar com a casa, teve o papel de vir aqui, fazer o nosso papel. E aí eu volto um pouquinho quando alguém falou para a gente assim, vocês têm que resgatar karmas. Eu acho que tem pontos de ligação, temos outras coisas de resgate kármicos, mas esse eu acredito que era um deles, e eu acredito que é fortemente um deles. Também teve esse resgate, teve o resgate da parte dela, teve o resgate da parte da ajuda de levar esses seres para a luz. Então foi um grande momento na nossa vida. Sim. Quando falou de karma, São Germão falou assim, para toda a tua família, é um resgate de karma para toda a tua família. Só que quando falou assim, toda a tua família, meu filho nem sonhava de vir para a Itália. Nem sonhava, porque era lá em 2021. Era uma coisa assim, que ele falava, um dia quem sabe eu vou morar aí, mas era uma história já velha, era só uma ideia, né? A nossa filha não morava mais com a gente, né? A nossa filha do meio, né? Morava só a nossa filha menor com a gente nos últimos
5 anos. Menor né? tem 25 anos, tá, gente? Só morava ela com a gente, né? A outra já não morava mais, né? E no começo, né, de 2024, eu vi a minha casa com todos os meus filhos, com meu neto, né, com a minha nora, todo mundo ali, né? A gente fez um almoço, né, naquele dia que faziam 18 anos que eu nunca mais tinha feito, que era toda a minha família reunida. Então, se isso não é um resgate kármico, então eu não sei o que é. Tá bom. Vamos terminando? Que ficou... Nossa, o povo tá mais cansado. Mas a gente já tinha preparado vocês e tinha falado antes na live que era para pegar a pipoca, se sentar e ver como um programa. Bom, gente, eu acho que está bem contado, poderia ter mais detalhes, talvez, quem sabe. Eu espero que essa história tenha ajudado de vocês de alguma forma, né, a entender, a compreender que nós não somos só nós que estamos aqui. Para vocês verem, quem quiser acreditar, né? Óbvio. Quem quiser acreditar, né? Nessa história. Vai de vocês acreditar. Nós acreditamos porque nós vivemos elas, nós sentimos dentro do nosso coração isso. Sim. Como muitas pessoas, como a proprietária da casa que não precisou fazer esforço nenhum, não precisei convencer ela, ela falou tudo sim, amém, amém, é isso mesmo, né? Mas eu espero que isso daí eleve a consciência de vocês para entender que nós não somos só isso que estamos aqui e que tudo, como sempre os seres de luz falam para a gente, cada passo, cada pensamento, cada sentimento que a gente constrói, que a gente fala hoje, que a gente sente hoje, é o nosso futuro. Assim como de Olga foi, né? Assim como da Luciana é e será. E tudo está conectado, todos nós estamos conectados. O passado, o presente e o futuro não existe. Tudo está conectado no agora. Uma só linha, às vezes você fala várias linhas do tempo, né? Mas tudo no agora. Tudo no agora. Gente, gratidão imensa. A gente se vê por aí. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Você tudo branquinho. Ficou bem. A gente tá conseguindo tirar a porta. Ê, vai!